Boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria nesta noite muito especial receber vocês aqui para falar de um tema maravilhoso que encherá com certeza nossos corações de muita ternura. Boa noite, que bom que vocês estão chegando na sala virtual da Casa Espírita André Luiz, nossa casa de amor. Então, antes de iniciarmos a nossa preleção, à luz da doutrina espírita e na intenção de colher as sementes do Evangelho redivivo de Jesus, eu vou convidar todos vocês a uma prece. Então vamos todos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, sentir toda a ternura do nosso Mestre a nos envolver. Vamos elevar também os nossos pensamentos a Maria, Mãe Santíssima, pedindo que ela nos mostre o caminho do perdão, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da caridade. Tenhamos todos nós este pensamento hoje, que o mundo seja mais caridoso, mais amoroso e mais fraterno. E assim, com o nosso coração carregado destes sentimentos, vamos pedir ao nosso Criador que envie os bons espíritos para nos inspirar, para que a nossa comunicação com os céus seja mais forte, que nós consigamos entender e acolher em nossos corações o conselho dos anjos do céu. Também vamos pedir ao nosso Pai que afaste de nós os maus espíritos, os nossos irmãozinhos equivocados, mas que antes que eles atinjam, consigam comunicação conosco, que seja o nosso amor que os atinja e os inspire ao caminho do bem, pedindo também a misericórdia do nosso Pai Criador sobre todos eles. Assim seja. Boa noite, Nádia, Cássia, minhas amigas queridas, mulheres lindas que eu amo muito. E muito bom tê-las aqui comigo, porque hoje o nosso tema é todo especial. Além de aprender com o Evangelho redivivo de Jesus, à luz da doutrina espírita, com os conselhos de Paulo, nós também vamos falar de Maria Santíssima. E aí, vamos voltar então os nossos olhos para as mulheres no mundo. Qual será a nossa função no mundo? E vamos aprender com Maria qual a nossa função. Então, de início, quero abordar aqui a lei da igualdade. No Livro dos Espíritos, o livro 3, no capítulo 9, a questão 820, tem uma questão muito interessante que Kardec pergunta da seguinte maneira: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E os espíritos respondem: Deus deu a uns a força física para proteger o fraco e não para servir dele. Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de maior sensibilidade relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cidadãos. Então, nós podemos ter essa questão da fraqueza física, mas nós temos a sensibilidade mais aguçada. Por quê? Porque nós temos a grande missão de ser mães. Mães biológicas apenas? Não. Nós vamos aprender com Maria a lição, que nós temos a missão de ser mães e exercitar o amor universal, não somente para com os nossos filhos biológicos,
com os nossos filhos adotivos, com os nossos alunos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Na realidade, esse amor maternal que está conosco pela constituição que Deus nos deu, ele tem o grande objetivo de fazer construir uma única família neste planeta Terra, a família humanidade. E daí é a grande lição do amor universal. Todas nós somos missionárias do amor universal, mas Maria nos deu a lição de como fazer isso. Em João, no capítulo 19, versículos de 25 a 27, nós conseguimos a seguinte narrativa: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Gente, aqui a gente já vê a lição que isso tudo nos demonstra, como que verdadeiramente o amor de mãe, o amor da mulher é mais intenso. Porque naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, todos os apóstolos, seus apóstolos, ficaram com muito medo da perseguição e de terem o mesmo fim. Eles não tiveram a coragem de ir até lá, mas a sua mãe teve. Maria Madalena teve, a irmã de sua mãe também teve, mas também João, que era o seu apóstolo muito amado, também chegou até lá. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Querendo assim dar a lição sobre os verdadeiros laços espirituais, os verdadeiros laços de família, que são os espirituais, porque João não abandonou Maria naquele momento, ele estava com ela. Além da missão da mulher de acolher maternalmente ao próximo. Então, essa foi a lição que Jesus deu, né, na sua hora de sofrimento máximo. Também vejo o amor maternal como uma grande oportunidade de progresso, visto que ele perdura ao longo das existências. Vão além túmulo e assim consolida o plano da construção de uma única família, a humanidade. A humanidade. Porque a mulher tem essa capacidade de amar devotamente aquelas pessoas a quem ela sente afinidade, a afinidade espiritual. Então, na questão 890, isso também é falado sobre a ampliação dos laços familiares. Os espíritos esclarecem, na questão 890 do Livro dos Espíritas, que o amor maternal persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além túmulo. Então, nós vamos aumentando a nossa família, aquelas pessoas que a gente ama muito. Então, o grande exemplo de mulher, de mãe, de cristã, de fé e de devoção, eu vou trazer aqui para vocês a partir do livro Boa Nova, capítulo 30, que se chama Maria. Esse livro foi escrito por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E essa narrativa sobre Maria é muito interessante porque tão pouco a gente tem relatos sobre a Maria depois da ressurreição de Jesus Cristo, e aqui vem esclarecer como foram os dias de Maria depois de tudo isso. Inicia com Maria aos pés da cruz, na hora extrema de seu filho bem-amado. Naquele momento, Maria visitou as melhores lembranças da vida do seu filho. Gente, aqui já é uma grande lição de fé robusta de Maria, de gratidão, dos sentimentos que ela guardava em seu coração, porque diante daquele sofrimento todo, ela conseguia alimentar a sua força por meio de tudo de bom que ela já tinha vivido com Jesus. Ela, Maria, tinha em seu coração as circunstâncias maravilhosas do nascimento de Jesus. Gente, todos nós conhecemos as circunstâncias do nascimento de Jesus. Numa manjedoura, não havia pensão, estava muito frio, não havia vaga em nenhuma hospedaria, hotel, pensão. Então, ela ficou ali num estábulo, numa viagem que ela estava sentindo as dores, sendo carregada por um burrico.
E ela sim classificava como maravilhosa aquela experiência, por por conta das condições, das questões, então ela sublimou as questões materiais. Para Maria, somente o amor bastava. E certamente ela recebeu nos braços o verdadeiro amor, Jesus Cristo. Mas olha a outra lição, que realmente ela era absolutamente desapegada dos bens materiais. O que será, como será que nós descreveríamos um parto nessas condições? Será que a gente ia ter alguma recordação boa de uma condição como essa? Por quê? Porque estamos materializados. Então, temos que valorizar, temos que aprender com esse olhar verdadeiro, de coração puro. Então a Maria via a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Ela via muito mais do que as obras dos homens, mas a beleza da criação divina, contemplando a natureza, o céu estrelado. Maria reconhecia a intervenção da providência celestial nas menores coisas. Naquela hora se interrogava: o que fizera Jesus para merecer tão amargas provas e penas? Apesar de tudo, de ter o seu coração regado com todo esse amor, ela ainda tinha essa questão. Mas ainda tinha em sua memória, quando menino, como que Jesus se comportava. Quando menino, que ainda o mundo não o conhecia, mas todas as pessoas ali da cercania da sua cidade, onde ele morava, conhecia o carinho com que ele dispensava a todos, sem exceção, os transeuntes, se eram ricos ou pobres, a devoção aos viandantes misérrimos. Inclusive, ela se lembrou de uma ocasião em que Jesus trouxe dois homens que eram procurados pela, digamos assim, pela lei, que eram salteadores, ladrões perigosos, mas que ele conseguia amá-los, separando o pecado do pecador. E ela se lembrava de toda essa situação com muito amor. Da infância, ela passou a se recordar da missão do ambiente, da missão fora do ambiente doméstico, as bodas de Canaã, mas além disso, ela lembrava dos paralíticos, cegos, dos famintos e sedentos de luz e de amor que se saciavam da infinita bondade de Jesus. E aí voltava a pergunta: por que daquilo tudo? Mas a pessoa que tem a sua fé robusta e que acredita na justiça divina, ela sempre é acolhida e consolada na hora das maiores aflições. E foi isso que aconteceu. Um anjo visitou a Maria, uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. E aí, apesar da dor imensa, Maria repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Aqui nesta frase de Maria, a gente ainda reconhece aquelas leis pesadas de Moisés, onde apresentavam Deus, Senhor, dono de todas as coisas. Mas Jesus já mostrou um Deus Pai todo amoroso, que não quer escravos, servos, não. Ele quer filhos adorados, percorrendo o caminho de amor que ele traçou para a gente. Então Maria estava conectada com os anjos do céu e por isso estava sendo consolada. É um exemplo máximo da vivência da bem-aventurança que diz, no capítulo 6 do Cristo Consolador: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E Maria demonstra aqui a sua fé inabalável, porque, como está escrito lá no Cristo Consolador, ela vê as coisas do alto. Acredita no reino de Deus, cuja visão dissipa as adversidades terrenas com a perspectiva da felicidade e assim dá-lhe paciência, resignação e coragem de seguir até o final do caminho, porque com ele o jugo é leve. E Maria continua assim, vendo seu filho amado em seus últimos padecimentos, diante de pancadas, zombarias. Neste momento, se dá o fato narrado no início da nossa preleção, durante o angustioso transe de Jesus.
João e Maria, abraçados ali, buscaram ansiosamente a luz dos olhos misericordiosos de Jesus, sem dizer nenhuma palavra, mas eles sentiam. E aí, como todos nós estamos imersos no pensamento divino, e Jesus tem o próprio pensamento divino, os sentimentos de João e Maria reverberaram no pensamento de Jesus. E ele sentiu e os atendeu, demonstrando sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, dizendo com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A grande lição de Jesus compreendida por João. O que João compreendeu? O amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Sofrendo todas aquelas dores, Jesus quis coroar a sua missão na terra, falando do amor universal. No futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade de cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, uma cota tão grande que não seja possível de ser rateada somente com os nossos familiares, com os nossos consanguíneos, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. É a família estendida, a grande família humanidade. Em toda habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse. Eu preciso de ajuda agora, amanhã é outra pessoa que precisa. Eu ajudo quem me ajudou, e quem me ajudou será ajudado por mim ou por outra pessoa. A assistência recíproca se praticasse na terra sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante, hesitante. O que é essa solidariedade claudicante, hesitante? Se essa fraternidade, se nós realmente praticássemos o amor universal com o qual Jesus coroou a sua obra, a sua missão no planeta Terra, não haveriam orfanatos, não haveriam asilos, não haveriam pessoas passando fome, enfim, não haveriam presídios, porque nós assistiríamos uns aos outros com caridade, com amor. E aí vale a pena que lembremos aqui, então, o verdadeiro sentido da caridade como Jesus entendia. E isso está na questão 886. Muito interessante porque nós vamos ver todos esses traços praticados por Maria. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Maria perdoou todos aqueles que crucificaram seu filho. Nenhum momento ela proferiu palavras rudes e duras, e ela não pensava mais nessa questão da crucificação, ela só pensava no amor e na gratidão de ter vivido com Jesus. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos se dispersaram por vários lugares. E Maria, ela foi morar numa cidade chamada Betaneia, que moravam alguns parentes de José. Lá ela não foi muito feliz, porque havia uma disputa entre os parentes para ficar próximo de Maria. E eles queriam, inclusive, explorar financeiramente a questão do status de mãe de Jesus, porque Jesus ficou muito famoso, né? Maria observava que o vinho generoso de Canaã, então, se transformara no martírio porque ela também ficava sabendo da perseguição dos cristãos. O tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada do céu. A saudade não deixou Maria amarga, ela aumentava, era um alimento para a esperança do reino de Deus. Com tudo isso, então, ela perdeu a fé, ela se revoltou, ela quis fazer justiça com as próprias mãos pela crucificação do filho? Não. Maria banhava sua mente com as lembranças mais queridas. Recordava-se do passado feliz a partir do qual edificou seu mundo interior. Somente com minúcias de amor e alimentavam a seiva da vida. E aqui eu também quero deixar uma outra mensagem dada por Maria. Quando nós perdemos um ente querido, tanta dor, às vezes a gente fica buscando o erro médico, erro de quem, erro do Estado, erro de quem?
E a gratidão e as lembranças dos bons momentos é isso que nos trará a felicidade, que nos dará a serenidade e mais a certeza de que nós nos encontraremos. Porque, como já foi lido mais tarde, é, agora há pouco, antes, os laços familiares são inquebrantáveis, eles vão além túmulo. Então, com tudo isso, com toda essa serenidade e brandura de Maria, também posso dizer que ela nos deu um exemplo de perdão, o verdadeiro perdão, tal qual apresentado pelo apóstolo Paulo no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E olha só como verdadeiramente Maria soube fazer isso. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é o que estende um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se satisfaz com aparências, sonda o âmago dos corações e os mais secretos pensamentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das almas grandiosas. O rancor é sempre um sinal de vileza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos mais que pelas palavras. Então, cultivar o amor, as boas memórias, nos faz a alma rica de sentimentalidades e de ternura. Então, vamos praticar assim. E aí passaram-se tempos, Maria não estava muito feliz, ela ficou alguns anos lá com esses parentes, mas João sempre guardou em seu pensamento as últimas palavras de Jesus. Mas ele precisava encontrar um lugar para dar condições de habitação para Maria. Então ele se instalou em Éfeso e, recordando as palavras de Jesus ao pé da cruz, ofereceu proteção a Maria, que de pronto aceitou e foi morar com ele e passou lá os seus últimos anos aqui na terra. Mais uma vez, João ressaltou o ideal de amor universal no pronunciamento do Cordeiro e propôs a Maria que se associassem em interesses espirituais e seriam mãe e filho. Aí ele explicou que tinha conseguido uma choupana por meio de uma doação numa colina maravilhosa em Éfeso, que dava vista para o mar. Um lugar muito simples, porém de natureza contemplativa, muito bela, e pretendiam estabelecer ali um pouso e refúgio aos desamparados, a benevolência, a caridade. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. E assim aconteceu. Em poucas semanas, a choupana de João se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. E aí é praticada a verdadeira caridade. Eles não tinham dinheiro, muitas vezes não tinham alimentos para oferecer para ninguém, mas tinham o amor, a atenção. Em meses, grandes filas de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. Maria era um clarão de esperança e João ensinava o Evangelho. Sua choupana ficou conhecida como a Casa da Santíssima. Fato tivera origem quando Maria atendeu e assistiu um leproso que, aliviado, beijou-lhe a mão e disse: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. E aí essa tradição criou raízes em todos os espíritos. E João sabiamente completou o conceito, ampliando a eterna gratidão que o mundo lhe teria, pois fora pela sua grandeza espiritual, pela sua envergadura de alma, que o emissário de Deus, Jesus Cristo, pudera penetrar na atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos de todas as criaturas. Maria se esquivava na sua humildade. Ela guardava todas essas coisas com muita alegria em seu coração, mas mantinha a humildade. E aí, gente, é mais um exemplo de caridade que nós podemos praticar. Tantas vezes somos abordados por moradores de rua e a gente às vezes dá uma moeda, dá um pão, dá alguma coisa, mas a gente nem olha para os olhos. E às vezes o que essa pessoa precisa verdadeiramente é de uma atenção, um bom dia e você perguntar qual o seu nome.
Eu já tive uma experiência dessa. Quando você pergunta o nome para uma pessoa que lhe pede alguma coisa, na maior parte das vezes eles dizem: Mas que alegria você perguntar o meu nome, o meu dia será diferente. Então, essa era a caridade praticada por Maria, e muito maior. Mas nós, na nossa limitação, nós podemos fazer isso. Um olhar de amor e de fé, expressar naquele momento uma oração para quem nos pede ajuda, mesmo que nós não possamos, ou uma bênção do céu, mas de verdade que ela venha do nosso coração. Diariamente em seus atendimentos, distribuía as mais confortadoras e afetuosas palavras, as suas orações, suas bênçãos. Um dos mais aflitos disse assim: Minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Com um olhar amoroso, expressando toda a ternura e dedicação, ela sempre respondia assim: Isso também passa, meu filho. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. E Chico Xavier tantas vezes falava isso, né? Isso também passa. E assim Maria recebia diariamente uma legião de humildes necessitados, enquanto João se dedicava à igreja de Éfeso. Maria passou os dias com essa serenidade e a velhice não lhe abatia, não lhe trazia amarguras, cansaços, ela não era rabugenta, pois a certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. E Maria orava amorosamente a Deus por todos aqueles que se encontravam em angústias do coração por amor de seu filho. Inclusive das festas, os coliseus, as festas públicas que ofereciam os cristãos a feras, né? Nessa doce rotina, então, um belo dia, ao entardecer, Maria viu aproximar-se um vulto de pedinte. E esse vulto disse assim: Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros, venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Ela o recebeu maternalmente, impressionada com a doçura daquela voz, que lhe inspirava muita simpatia. O peregrino falou do céu, de lindos sentimentos, comentou as bem-aventuranças divinas, que aguardavam a todos os devotados filhos de Deus, e aquele mendigo parecia compreender os sentimentos, as saudações do coração de Maria. Ele a fazia sentir santas consolações, emoções que pulsavam o seu coração. Chegou a chorar de alegria ao ouvir aquele pedinte falando coisas tão lindas. Será que também nós não somos visitados às vezes por pessoas tão simples que querem nos dar algum conselho e a gente, na correria da vida, perde a oportunidade de receber as dádivas, as bênçãos, os conselhos do céu fisicamente, presencialmente, por um anjo que nos visita? Olha o que aconteceu. Foi quando o hóspede anônimo, sentindo toda aquela emoção, estendeu as mãos generosas e falou a Maria com profundo acento de amor na voz: Minha mãe, venha aos meus braços. Maria reconheceu que era Jesus, pois viu em suas mãos e em seus pés as chagas que haviam feito na crucificação. Com emoção, então ela disse: meu filho, as úlceras que te fizeram. E Maria lançou-se sobre Jesus, afogando cada um de seus ferimentos, afagando cada um de seus ferimentos, as chagas nas mãos, nos pés, no peito. Em sua infinita humildade, Maria quis ajoelhar-se diante de Jesus. Ele, porém, impediu. Neste momento, Jesus estava envolto por um halo de luz cintilante, um halo de luz celestial, e foi ele quem se ajoelhou diante de Maria, reconhecendo aí a grandeza desse espírito tão maravilhoso. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Sim, meus irmãos, Maria é a rainha dos anjos. Ela é a rainha do meu anjo de guarda, do seu anjo de guarda, de todos os anjos,
Portanto, nós estamos todos os dias, o tempo todo, sob o olhar materno e de infinita bondade, ternura e humildade de Maria. E assim aconteceu. Ela entendeu que ela seria levada para os céus. E assim, alguns dias, Maria já não falava, numa inolvidável expressão de serenidade. Por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material, como tem que ser com todos nós. E assim, Maria desencarnou, sendo conduzida ao reino de amor por uma multidão de anjos. E ela poderia se sentir uma realeza, porque de fato ela é coroada pelo Criador como a rainha dos anjos. Mas ela não se esquece de seus filhos. Nesta hora, ela quis visitar as belas paisagens da Galileia para recordar ainda toda a beleza que ela viveu com Jesus. Mas ela também quis visitar aqueles cristãos que mais sofriam naquele momento, aqueles que eram oferecidos no Coliseu para as feras públicas. Então, ela viu diante de todo aquele sofrimento, ela sentiu o sofrimento de cada um deles e pensou assim antes de partir, que ela queria deixar em seus espíritos abatidos uma lembrança perene. Será que ela deveria suplicar ao Pai para que eles fossem libertados? Mas se eles fossem libertados, eles seriam privados da liberdade de pensar, da liberdade da crença em Jesus Cristo e do entendimento do verdadeiro amor, do verdadeiro Criador. E nós sabemos pela lei da liberdade que a mais inviolável de todas as liberdades é a do pensamento. Então ela pensou: não, isso não é a verdadeira. Melhor que eles esperem o céu, porque com Jesus todo fardo é leve. Então ela recordou da força da oração ensinada por Jesus e suplicou a Deus que deixasse com esses cristãos a força da alegria. Imaginem, à beira do sofrimento, à beira do martírio, mas ela pediu alegria para os corações daqueles filhos muito amados. Foi quando exortou uma prisioneira a cantar, dizendo: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias do céu, ou seja, tenhamos uma fé robusta, sejamos abnegados, devotados, tenhamos indulgência, resignação, força, paciência e principalmente alegria. Então é uma herança de Maria os cânticos para bom ânimo diante dos maiores tormentos. Vamos aprender isso também. Herança da nossa Mãe Santíssima. Por isso, meus irmãos queridos, quando ouvirdes o cantos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não nos esqueçamos de fazer no coração um brando silencioso para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume e a sua alegria. Então é isso, meus irmãos, que aprendamos com Maria essa lição de ternura, de fé inabalável, de esperança, de comunicação com os céus, mas principalmente de caridade, de amor aos mais necessitados. Não é só a caridade material que cura a dor do mundo, mas verdadeiramente a caridade do seu tempo, do amor, da sua atenção e considerar cada um que passa por nós como nosso irmão, porque isso é o coroamento da obra de Jesus, o amor universal, cujo maior exemplo na Terra foi Maria. Obrigada por vocês estarem aqui comigo e espero que vocês tenham aproveitado essas valiosas reflexões sobre Maria e sobre Jesus. Então, agradecendo, eu convido todos vocês a nossa prece final. Meus queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos à Mãe Santíssima, pedir que ela derrame sobre nós a tua luz, que ela preencha nosso coração com a sua ternura, com o seu amor, com a sua paciência, com a sua coragem e com a sua humildade. Que todo o amor de Maria, vivenciado,
seja o nosso exemplo do dia a dia. Que nós estejamos sempre com um pensamento em Maria, em Jesus, pedindo a Deus que envie os bons espíritos, que possa ficar sempre conosco, nos inspirando e nos mostrando o verdadeiro caminho do amor, da paz, da fé e da caridade. Assim seja. Obrigada, queridos irmãos, e até a próxima. Lindo, meu anjo.